Já tem aqui algumas pessoas para a nossa 22ª roda de conversa da Frente Stamira de Cá. Eu vou passar a palavra para o Pedro para fazer a abertura da nossa roda, introduzir um Uhum. pouquinho do tema. Depois do Pedro, a Camila está aí, vai conversar um pouco com a gente para introduzir um pouco mais aí do tema. E a gente abre a roda para a conversa. Pedro, diga. Então, boa tarde a todas e todos. Boa tarde a Camila, que a gente convidou para estar aqui. Ela nem sempre pode participar, né? A nossa companheira aqui da Frente Stamira. E o tema de hoje, até eu estava ouvindo vocês conversarem, o tema de hoje é um tema difícil, complexo, mas é um tema importante que tinha sido solicitado por vários colegas aqui da Frente Stamira. No dia 10, né, no dia 10 de setembro, é um dia que a Organização Mundial de Saúde define como um dia mundial de prevenção do suicídio e do comportamento de agressão auto-infligida, né? De automutilação, autoagressão. E aí, aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai pedir a Camila para falar sobre essa campanha. Aqui no Brasil, tem uma entidade que existe há muitos e muitos anos, chamada CVV, que ela começou a desenvolver esse programa de promoção de saúde e de prevenção chamado Setembro Amarelo. Então, a gente está, como Frente Stamira, apoiando, né? Apoiando esse movimento, participando desse movimento, que é um movimento no campo da prevenção e da promoção da saúde. A nossa convidada aqui, eu estou falando convidada, Camila, mas é um pouco de cerimônia, porque a Camila faz parte do nosso grupo, até de organização da Frente Stamira, é a nossa representante lá na região norte do estado, Macaé e região. Mas é uma pessoa que se dedica a discutir esse tema. E aí nós vamos discutir não só a questão do suicídio, prevenção do suicídio, mas também esses comportamentos de autoagressão, que são frequentes, são comuns de acontecer e são extremamente graves, preocupantes, né? Muitas vezes atingem a população mais jovem, jovens, adolescentes ou adultos jovens. Mas então é isso. Hoje esse é um tema delicado, porque é um tema que não envolve alguma coisa que seja uma prevenção no sentido mais típico do termo, mas envolve alguma coisa também no âmbito da cultura, no âmbito dos comportamentos, né? Felizmente, o nosso estado aqui do Rio de Janeiro não é um estado que tenha indicadores especialmente graves comparados com os outros estados do Brasil, em relação ao comportamento de tentativa de suicídio e de suicídio. Mas essa é uma questão importante no mundo inteiro, é grave no mundo inteiro, e acho que vamos ouvir a Camila e depois nós vamos ouvir também as outras colegas que estão aqui, vamos deixar a roda girar, né? Então, obrigado pela presença de todos. Nós já estamos com mais de 20 pessoas aqui na roda. Eu volto para o Leandro para seguir com a condução da nossa roda. Obrigado, Pedro. Então, Camila, sem muitas apresentações, você já é de casa, a palavra está com você. Muito obrigada pelo convite. Como o Pedro falou, eu faço parte da comissão, né? Não sou tão participativa aí às terças-feiras, porque é o dia que eu estou no plantão, em Macaé, e aí é bem difícil para conseguir. Mas hoje, por acaso, eu estou de folga, e isso é raro. Então, é um desafio também falar sobre essa questão do suicídio. Até estava conversando com o Pedro, né? A própria palavra suicídio, ela já soa pesada,
né? Ela traz uma densidade porque também a gente, ela carrega, né? Imbuída nela, a questão do tema da morte, né? Então, a tentativa de suicídio, as outras formas de violência auto-infligidas, autoprovocadas, porque assim, dentro da Organização Mundial de Saúde, costuma ser chamado, né? Até assim, quando a gente faz notificação em hospital, a gente fala dessa forma, né? Inclusive tem uns nomes bem feios, né? Que é o autoextermínio. Eu não gosto de usar esse termo, mas é uma terminologia também que se usa. Então, como eu falei, essa questão da morte, né? É uma questão que a gente chama de situações limite. Situações onde as pessoas chegam num certo limite de sofrimento, ou extrapolam esse limite do sofrimento, e se colocam ali diante de uma questão, de um conflito, vida e morte. Às vezes, o senso comum costuma dizer que as pessoas que fazem as tentativas, né, o que consomem o ato, são pessoas fracas, são pessoas sem coragem, né, covardes, que não valorizam a vida, ou que não estavam valorizando a vida, mas são raras as pessoas que fazem uma tentativa de suicídio que realmente querem morrer. A maior parte dos casos não quer a morte. Ela quer, na verdade, um alívio para o sofrimento. E aí o sofrimento, ele pode vir de várias formas, né? A gente tem aí, acho que tem bastante profissionais da saúde mental, e todo mundo sabe disso bem, né? E as causas humanas, as causas existenciais. E assim, eu vou trazer, né? Assim, eu não sou o suicídio nunca foi assim meu objeto de estudo, né? Em termos de pesquisa, né? Essa parte mais acadêmica, científica, mas sim, praticamente de trabalho, né? O objeto de trabalho. E por conta dessas questões que foram aparecendo ao longo, né? Eu estou 20 anos trabalhando de alguma forma com a saúde mental. Eu comecei trabalhando em CAPS, depois CAPS AD, e nos últimos 8 anos que eu trabalho em um hospital geral. Então, ao longo das minhas experiências, eu vou trazer aqui, é claro que tem muito embasamento, né? Porque eu sempre me interessei em estudar e em ler sobre o assunto, em me atualizar e em trocar, mas eu vou trazer bastante assim as narrativas das minhas experiências, né? Das experiências de trabalho, de escuta que eu fui tendo ao longo desses anos, né? Então, como eu coloquei, né? Assim, é uma violência, né? As automutilações, as tentativas de suicídio, e justamente porque entra, né, nesses estudos de saúde e violência, acho que o Pedro sabe falar disso muito bem, e os determinantes sociais da saúde e da doença, dentro do campo das violências, né? Porque não existe apenas a violência, mas as violências, né? E aí a gente pergunta o que faz um ser humano, né, um sujeito, chegar num ponto da sua vida
Isso não tem uma idade específica, um sexo, um gênero específico, enfim, mas tem, né, uma certa média de faixa etária, a gente consegue observar isso. E tem também assim um público que é mais vulnerável, que é mais fragilizado socialmente, então também são outros aspectos importantes. Então o que a gente vê assim junto com quando a gente recebe pessoas, né? E assim no hospital a gente vai receber pessoas quando elas já tentaram, né? Já fizeram algum tipo, né? De dor a si mesma, né? E aí tem várias formas, pode ser se cortar pulso, tentativa de enforcamento, pessoas se jogam na frente de carros e provocam atropelamentos, além de outras formas mais indiretas, que às vezes é fazer um consumo abusivo de substâncias psicoativas, de álcool, de outras drogas, e ter uma overdose, ou pegar um automóvel, dirigir em alta velocidade. Tem vários aspectos aí importantes, né, que a gente sempre precisa estar atento. É muito comum, tá? Pelo menos isso em emergência de serviço público, quando a gente atende esses casos, as pessoas relatarem que já não é a primeira tentativa, às vezes já é a segunda, terceira ou quarta tentativa, ou seja, a gente percebe que quando uma pessoa chega a tentar mais de uma vez, é porque faltou ou falhou algo ali em termos do cuidado em saúde, da saúde mental, da prevenção secundária, terciária, ou por falta de informação, ou por falta de ter um dispositivo no município que possa acolher, e é um acolhimento que precisa ser imediato, né? Porque não dá para ficar esperando, não dá para fazer aqueles encaminhamentos que vão ser demorados, que tem que esperar vaga. Não, é algo que tem que ser imediato. Então, assim, eu tenho esse primeiro aspecto que sempre me chamou muita atenção, o número de vezes, né? O número de tentativas. E, assim, é muito comum também estar associado, né, quando a pessoa ela comete esse ato, né, em alguns casos consuma, que é o suicídio mesmo, está relacionado. Por exemplo, eu vou trazer até um dado que a gente apresentou na disciplina do Pedro, no mestrado profissional que eu fiz, e eu fiz um levantamento no hospital público que eu trabalho, do ano de 2012 até o ano de 2017, que foi bem aquele período da crise econômica, a crise social, a crise os desempregos em massa. Houve um aumento lá no interior do Rio de Janeiro, né, que no caso Macaé, mas eu acredito que isso também perpassa o estado do Rio até o Brasil. Houve um aumento naqueles últimos 5 anos, em 5 vezes mais, um número maior de tentativas de suicídio e outros tipos de violência também, né? E tanto que a gente escutava das pessoas, assim, na sua faixa etária de 20, 30, 40 anos, que as causas estavam sempre relacionadas a rompimentos afetivos, rupturas amorosas, também associados a desemprego ou a falta de oportunidade de emprego, a perdas recentes e problemas financeiros que se somavam com problemas
afetivos, não poder sustentar mais a família. Então, lá no município de Macaé, a gente teve essa particularidade e a gente ainda tem. Outras pessoas, a gente vê outros casos, mais dentro da faixa de idade da adolescência, onde é comum mais as automutilações, né, os cortes, na sua grande maioria das vezes, como um alívio de um sofrimento que não pode ser dito, né, ou que não está sendo expresso pela via da fala, pela via da linguagem. E, por exemplo, provocar uma dor física é como se essa dor física, por um certo tempo, ela trouxesse e ela traz um alívio de uma dor que é emocional, de uma dor que não é visível, né? Então, tem um tornar visível uma dor que não está sendo vista, que não está sendo falada, que não está sendo olhada e cuidada, né? Isso é comum, bastante comum nos adolescentes. Outros casos que a gente vê também, e são muitos, principalmente assim, no público feminino, os casos de abusos sexuais na infância, pessoas que sofreram, né, essas violências físicas, emocionais, mas muito também relacionado a isso. O meu olhar, né, sempre foi do quê? Né? É difícil falar de violência, é difícil falar de morte, de desejo de morrer, de suicídio, tem os tabus, porque a gente traz à tona a questão, muitas vezes tem alguma questão sexual relacionada, ou tem a questão da morte, e aí não se fala, né? Não se discute também. Né? E às vezes a gente consegue fazer isso nessa época do setembro, né? Pelo menos a gente tem esse momento, mas realmente é um assunto que deveria ser mais trabalhado, mais debatido ao longo dos anos. Um outro aspecto que eu queria trazer, né, assim, para vocês, da minha experiência, em duas experiências, né? Quando eu estive nos CAPs, principalmente no CAPS AD, onde eu fiquei mais tempo, e a minha experiência no Hospital Geral, e até mesmo em UTI, unidade de terapia intensiva. Esse meu momento, né, dessa experiência no CAPS, por exemplo, no CAPS AD, porque a gente vê também que em muitos casos existem as comorbidades associadas, uma depressão, uma psicose, e a psicose, né, ela tem uma especificidade também nessa questão das tentativas de suicídio por conta dos delírios, das alucinações, então, tem esses aspectos aí, né? As melancolias. Então, a gente, por exemplo, via no CAPS AD, a Ana Lúcia está aí, ela pode também falar disso depois no debate. Muitos casos de pessoas que fazem uso, têm uso são dependentes, né? De substâncias químicas, e também tem a comorbidade psiquiátrica, né? Uma depressão, uma melancolia ou uma esquizofrenia, o quanto que elas trazem isso, né, no relato do sofrimento delas. Esse desejo de tirar a própria vida como um desejo de aliviar um sofrimento e de demandas, né? Demandas de ajuda, demandas de amor, demandas de algo aí, né? De um vazio existencial que se torna muito grande, muito profundo e muito insuportável,
é insuportável. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que, por exemplo, no hospital, talvez para alguns seja até uma novidade, porque para mim foi, né, quando eu comecei a me deparar com isso, ver pessoas com doenças crônicas ou doenças que são incuráveis ou que não têm mais possibilidade de cura, né? Dores crônicas, por exemplo, né? Tem pessoas que têm isso, as doenças terminais, como o câncer, onde a dor ela é tão grande, né, que vem uma desejabilidade de morrer. Não necessariamente essa pessoa ela vai tentar o suicídio, mas em alguns casos isso acontece, né? Dessas ideias e desse desejo, né? Pode acontecer isso sim. Algumas pessoas que têm câncer, por exemplo, né, homens que com câncer de próstata, que fazem penectomia, né? Então, assim, tem muitos casos dentro do hospital, né, que a gente também, assim como a gente vê fora de um hospital geral, né, dentro de um hospital geral a gente vê isso também, né? Ver as pessoas lá com as suas dores físicas, mas também, né, são pessoas e têm suas dores emocionais, ou então estão passando por conta daquela doença que ele está tratando ali no momento, e no momento que ele vê a sua vida ameaçada, ou ele se vê incapacitado para a vida, né? Então, assim, sempre tem questões que colocam os sujeitos em situações de limite, né? Num certo limiar e que às vezes eles sozinhos não encontram saídas, né? E às vezes mesmo com tratamentos também é difícil, né? Então assim os tratamentos são fundamentais, mas geralmente são pessoas, né, que trazem consigo um sentimento de desistência, né, uma falta de sentido, né, de não achar sentido nenhum para a vida, nenhum, de não ter uma esperança, uma expectativa com o futuro, né? Sentimentos de desmoralização social. Então, tem muitas nuances. E uma coisa que eu queria deixar aqui, assim, como algo, né, que algumas pessoas perguntam, né, assim, como que a gente pode identificar uma pessoa que, né, vai tentar um suicídio, vai cometer um suicídio, porque às vezes é difícil para a família, é difícil para os amigos, mas todas essas, né, eu penso dessa forma, tudo isso que eu venho falando é sempre um adendo para a gente ficar atento, né? E assim, eu acho que nessa clínica a gente não faz mal a gente pecar pelo excesso. O que eu quero dizer com isso? Quando você escuta alguém falar para você que não quer mais viver, né, que está pensando em tirar a própria vida, às vezes tomando uma quantidade enorme de remédios, né, fazendo coisas assim, que geralmente as pessoas negligenciam isso porque ser humano tem uma tendência a achar que as pessoas estão querendo chamar atenção, né? Estão que não vai fazer não, ela só está ele só está de frescura, ele quer chamar atenção. Sim, né? Pode ser, está chamando atenção para algo, né? Para algo que não está ali no eixo,
né, que está desorganizado, que está descompensado. Então, assim, quando a pessoa começa a falar, né, se ela traz é, esse sinal, essa narrativa de que ela está pensando, né, já é, né, algo para se começar a fazer alguma coisa, né? Se falar disso, a buscar algum tipo de ajuda, a ficar atento, a perguntar para essa pessoa, né? O que está acontecendo, como que pode ajudá-la, porque, né, é um momento que muitas pessoas deixam para lá, né? Porque acham, não, é besteira, ele tá pensando isso, é besteira, depois tá falando da boca para fora, né? É claro que se falou uma vez, falou brincando, falou, é diferente, né? Mas quando se começa a falar, quando a gente começa a ver certas mudanças no comportamento, um isolamento social, por exemplo, né? Entre outros aspectos, a gente tem que ficar atento, a gente tem que, por exemplo, alunos, né, público universitário, começa a perder muitas aulas, não assistir aula, chorar, os amigos estão relatando que aquela pessoa está chorando muito, que ela está triste, e a tristeza não passa, e não sai do quarto, e não consegue ter concentração. Olha, eu já vi muitos casos assim, né, de universitários que quando estavam demonstrando esses sinais, depois tentaram suicídio e alguns até se suicidaram, né? Então, eu acho que, para mim, assim, que eu queria deixar para todos, né, como o Pedro falou, é a prevenção e promoção da saúde em seus vários níveis, primário, secundário, terciário, né, na baixa, média, alta complexidade. Os municípios onde existem os CAPs reduz muito o número de suicídios. Eu acho que a melhor prevenção é a gente poder partilhar o assunto, é a gente poder falar mesmo, não ter medo de falar suicídio, é morte, é querer morrer, é ter desejo de morrer, né? É, qual o problema? Né? Nós somos seres para a morte, né? E a gente se depara com a finitude desde o momento que a gente está na barriga da mãe, né? E temos os impulsos, as pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. E o que a gente tenta é sempre produzir vida, né? Para que não se morra antes da hora, né? Que a gente não sabe o que é. Mas a gente precisa cuidar da saúde mental, cuidar das emoções, para que se tenha qualidade de vida, né? E que se traga alguma satisfação para o viver, né? Eu acho que buscar sentido para a existência, sentidos, mesmo diante das tragédias, das perdas, e poder compartilhar isso e poder ter lugares de escuta desse sofrimento, de acolhimento, são fundamentais. Então, eu acho que é isso, é algo que precisa ser falado, ser dito entre nós, né, que somos trabalhadores da saúde mental, assim como na população em geral, né, porque é a falta do falar né, de quem sofre e das pessoas que estão ali próximas para ouvir que os suicídios acontecem e aumentam cada vez mais. Super obrigado, Camila. Eu acho que eu gostaria de destacar do que você falou, né, de que a presença do CAPS ele tem um impacto positivo, né? Então a gente Sim. tem municípios onde o CAPS pode atuar, a gente tem uma redução, né, das taxas
de suicídio. De E falar, suicídio. e falar desse tema é falar sobre o sofrimento psíquico, né? Sim, Da busca por atendimento e por um alívio desse sofrimento. sim. A Elida está Obrigada. agradecendo a sua fala e Obrigada, Hélio. eu não sei, a Juliana Vinhais também tinha se proposto a falar, Juliana? Pode ser o que vocês preferirem. A Camila fez uma boa fala aí, introdutória do tema, trazendo várias questões para a gente poder pensar, e aí a Sim. gente, né, a palavra pode circular, as pessoas já podem fazer as suas inscrições, então, no bate-papo. Primeiro, né, boa tarde a todas e todos. Me perdoem aí o atraso, mas acabei estendendo o atendimento e entrando meio na correria, mas peguei bastante da fala da Camila, né? Vou tentar até não repetir as coisas que, né, que ela já trouxe muito bem, né? Assim, eu queria falar algumas coisas, né? Quando ela falou quando ela atende, né, as pessoas, eu entrei nessa parte, quando ela começou a falar isso, e ela percebe que a pessoa já teve várias tentativas, né, de suicídios anteriores, antes de conseguir ser ouvida por um profissional de saúde, né, antes de repente, né, ter um tratamento adequado. E aí eu estava pensando muito nisso, porque assim, eu atendi um caso, estou atendendo ainda, né, estou atendendo aí já umas 2, 3 semanas, que foi um caso desses que ela falou. E eu percebi que ele, assim, ele foi muito emblemático para mim, mas ele é muito mais comum, né? Qual foi o caso? Foi um caso que chegou para mim por conta da pandemia, né? Por conta do plantão online que a gente estava realizando lá em Silva Jardim, né? Ela pegou Covid e ela estava na área de isolamento lá do hospital, lá, né? Da Policlínica de Silva Jardim. E aí, como tinha questões, assim, né, bem delicadas de saúde mental, a coordenadora pediu para eu estar atendendo via telefone, né, já que eu já estava na cidade, mas como ela estava no isolamento, o atendimento presencial não seria possível. E aí, atendendo essa pessoa, colhendo a história dela, eu descobri que é uma pessoa que na verdade, ela já faz tratamento de saúde mental há muitos anos, né? Não é uma pessoa que não tinha um tratamento em saúde mental, né? Mas algo se perdeu aí nesse meio do caminho em que ela relata para mim, né, Juliana, eu sofro com esses tipos de questão, né, e aí a Camila fala do abuso, né, tem história de abuso na infância, tem uma história muito complicada familiar, né, relações da infância e na adolescência muito complicadas, né, ou seja, ela sofre aí com uma depressão crônica já desde que ela brincou comigo, desde sempre, né, e faz tratamento na saúde mental, ou seja, faz tratamento com psiquiatra, já fez tratamento com... Ai, meu Deus, fugiu. Com psicólogo, né? E mesmo assim, dizem, né, isso foi se cronificando ao longo dos anos, tem várias tentativas de suicídio, né? Ela fala que uma, inclusive, só não aconteceu de fato, porque o marido, né, chegou a tempo, né? Ou seja, e por que eu estou falando isso tudo, né? Que isso que a Camila falou, né? Das várias tentativas, né? E tudo mais, isso é muito comum, né? E o que me surpreendeu, embora eu já soubesse disso, é que não era uma pessoa que não fazia tratamento, entendeu? Era uma pessoa que, de alguma forma, fazia o tratamento, mas essas questões de repente não surgiram, né? Ou de repente foram. Eu não posso aqui entrar em detalhes, né? Porque eu estaria falando, não sei como é que foi de fato esse tratamento com outras pessoas. Mas, de alguma forma, isso não foi levado com a devida relevância e isso se perpetuou, inclusive fazendo com que ela abandonasse o tratamento com um psiquiatra, enfim, né? E aí, por conta da pandemia, né? Por conta desse isolamento que ela estava sofrendo, eu tive contato com ela, consegui resgatar, né, essa pessoa, consegui fazer com que ela voltasse para um tratamento mesmo de psicoterapia, né, com psiquiatra, né, ela procurou um outro psiquiatra, já que aquele, né, ela achava que não estava, enfim, né, ela estava tendo lá as questões dela, mas aí, né, eu consegui motivá-la a procurar, então, um outro profissional, enfim. Hoje ela está, assim, bem, né, estável, né, embora ainda seja cedo,
mas ela retomou esse tratamento, né? E retomou aquela vontade de pensar assim, não, tem outras soluções, né? Existem outras possibilidades na minha vida que não as que eu estava pensando, né? Então, ela voltou a acreditar, né? Ela voltou a acreditar tanto no tratamento em saúde mental, quanto voltou a acreditar na vida, né? Nas várias possibilidades que a vida traz para a gente. Né? E aí, quando o pedaço que eu ouvi a Camila falando me suscitou essa paciente que eu atendo há pouco tempo, né? Outra coisa que eu acho importante falar, eu não sei até se a Camila falou antes, né? Na importância, né? O Leandro falou, né? A importância, e ela também falou, a importância do CAPS, né? Nessa situação toda, inclusive na diminuição do número de casos, né? De suicídio quando o CAPS está presente e tudo mais. E, assim, eu enxergo, né, o CAPS como um lugar muito potente nesse sentido, né? Eu gosto muito de falar dos casos que eu acho que exemplifica melhor, né? A gente está falando de um, mas, na verdade, a gente está falando de vários, né? Para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu atendi também, né, uma outra pessoa que, na verdade, é um dos meus primeiros pacientes lá do CAPS. Na verdade, eu comecei a atender ele no ambulatório, né? É um caso, né, bem antigo. E, assim, era um caso de uma depressão muito grave, era um caso que tanto a autoagressão, né, ou seja, né, contra ele mesmo, quanto, né, essa agressão contra o mundo, né, essa violência contra o mundo era muito presente, né, e foi um caso muito delicado para mim por muito tempo, né? Era aquele caso que eu chegava no CAPS, ele era o primeiro a ser atendido, porque ele não suportava ficar ali no ambiente da convivência, né? Tanto que eu tentei incluir ele em outros tipos de atividade e ele não se identificava, né? Era uma coisa dele, ele não conseguia, né? Não era para ele. Então, ele era o primeiro que eu atendia, né? Eu chegava, ele já estava ali, eu já chamava, né? Porque senão também ele ficava nervoso. E era aquele paciente que, eu posso dizer que por um ano, né? Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu entrava no CAPS já procurando. E se eu não visse ele, eu já ficava preocupada, né? Como se o fato dele não estar ali pudesse significar que aconteceu alguma coisa. E não, né? Mas, assim, por muito tempo, eu passei, né, por esse medo, né? Nós profissionais também temos medo e temos aí nossas questões, enfim. E o que sustentou, né, a delicadeza desse caso, né? E graças a Deus hoje, né? Hoje ele está até em outro momento, mas só para não fugir não fugir do que eu estou falando. Consegui sustentar e ele, né, não ter tentado nada e hoje, né, ter conseguido retomar várias coisas na vida dele, foi a relação, foi o vínculo que ele tinha no CAPS, mais especificamente com a minha pessoa, né, com a profissional ali de psicologia, né, foi a relação, foi o vínculo que ele tinha com aquela instituição e comigo que sustentou ele até ele sair dessa fase mais aguda, né, dessa fase mais crítica. Então, eu acho que uma mensagem importante, né, para passar, eu acho que nesse dia de hoje aqui, dessa roda de conversa, é isso. O nosso papel, o nosso trabalho dentro do CAPS, ele é muito potente, ele é muito importante. A gente pode estar em pandemia, pode estar com uma série de dificuldades, uns CAPS, né, têm uma estrutura mais precárias do que a outra, mas o que a gente tem de mais potente é a relação, é o vínculo, e isso não precisa de estrutura, de dinheiro, enfim, né? Lógico que nossos cursos, as coisas que a gente se dedica, isso também fazem toda uma diferença, mas é o vínculo que sustenta, né? Esse caso eu uso ele muito de exemplo, né? Mas ao longo aí desses 7 anos que eu tenho lá no CAPS, eu teria vários outros para contar, e eu acho que é uma mensagem que eu traria hoje também, né? Apostem no vínculo que vocês têm com essas pessoas, porque eu posso dizer, sem sombra de estar cometendo, né, um exagero ou um trocadilho, ele salva, e ele salva mesmo. Quer dizer que é muito importante mesmo o vínculo, né? Na relação de cuidado, né, do usuário no CAPS. Acho que a gente pode deixar circular um pouquinho e volta você, Juliana. Vocês que sabem, como vocês preferirem. Vou passar a palavra para a Ana Lúcia. Boa tarde. Prazer estar aqui, né? Algumas terças-feiras eu não tenho conseguido participar por conta de outros compromissos, né? Mas sempre que posso, estou aqui. Eu acho que é fundamental a gente poder estar abordando esse tema,
mas fico pensando também que ele não pode se restringir ao mês de setembro, né? E, embora isso seja importante, né, que haja um mês para que essa discussão possa ser mais fomentada, a gente precisa discutir isso os 12 meses do ano, né? E, assim, baseado na experiência que eu vivo lá no CAPES, né, é muito legal, assim, eu não sei se isso é um dado de pesquisa, que é onde existem CAPES, há, de fato, uma redução, que, se for, eu acho que é um dado importantíssimo. Mas eu queria apontar, assim, baseado na minha experiência, né, de trabalhadora do CAPES, algumas situações que eu acredito que possam favorecer ainda mais esse dado, né? Que seria a interlocução com a rede, né? Como a Camila pontuou, há sutilezas, né, nessa questão, né? E esses casos, muitas vezes, eles são atendidos em diversos locais, né? Eles podem ser, a não ser quando é uma tentativa bem sucedida, vai-se para uma emergência hospitalar, né? Do contrário, essa pessoa vai procurar ajuda numa estratégia de saúde da família, né? Ou no convívio com o próprio familiar, num pronto-socorro. Aqui em Macaé existe essa figura do pronto-socorro psiquiátrico. Então, assim, há casos, né, no caso, que foram bem-sucedidos em função da agilidade da interlocução que houve, né? O caso foi atendido na rede, cuidado na sua condição ali de urgência ou emergência, e foi devidamente encaminhado para o CAPS, né? Ou para um outro serviço de saúde mental. E isso foi algo importante, né? Esse encaminhamento ser feito. Da mesma forma, existem casos onde o contrário se deu, né? A manifestação se deu direcionada para o CAPS, né? E esse paciente foi encaminhado, esse usuário foi encaminhado para um atendimento hospitalar e, no entanto, não houve esse acolhimento. E o desfecho foi ruim, foi fatal. Então, assim, eu fico pensando na importância da gente discutir como é que a gente pode aproveitar o Setembro Amarelo para falar disso amplamente com os serviços de atendimento em saúde, né? Se a gente quer trabalhar na perspectiva da prevenção e da promoção, eu não vejo como isso seja possível se não for conversando com os outros profissionais de saúde que atendem a população sobre a importância de, ao identificarem essas sutilezas que foram apontadas pela Camila, fazerem um encaminhamento desses usuários para um atendimento de saúde mental. Eu acho que isso pode ser providencial, né? Não esperar que o fato se consuma, né? A tentativa em si, mal sucedida, né? Porque, né, se a pessoa ainda está viva é porque foi mal sucedida, para que, então, isso possa acontecer. E, às vezes, nem assim, né? A gente identifica casos em que as pessoas dão entrada no hospital, a Camila, de repente, pode falar um pouco sobre isso também, e saem dali com alta do seu atendimento, do problema que foi causado pela tentativa, né? O problema de saúde que foi causado pela tentativa, mas não saem com um encaminhamento para um atendimento em saúde mental. Obrigado, Ana Lúcia. Dialogando só um pouquinho com o que você trouxe, a gente tem dados do próprio Ministério da Saúde até, acho que 2016, dizendo que a presença do CAPS reduz, e eu, se eu não estou enganado, acho que era em 14%. Que ótimo. Então, depois de 2016 a gente não tem essa informação, mas acho que a gente pode dialogar aí. A Fátima está inscrita, depois a Juliana. Boa tarde, eu sou a Fátima, eu trabalho no CAPES de Vida Justa. Eu acho que a Fátima deve ter dado alguma questão lá na hora de
autorizar o giro. Ela saiu. Então vamos para a Juliana, depois a gente volta na Fátima. Não, que até a Ana Lúcia, né, estava falando esse negócio da atenção básica dos hospitais, era uma coisa que eu ia falar, né, que o importante, acho que a gente falar nesse tema, óbvio, né, não só em setembro, o ano inteiro, não é só nem para as pessoas que passam por essas situações, né, eu acho que é em relação aos profissionais, o que eu vejo, não de repente os né, lá do CAPS, da saúde mental, que pode ser que estejam mais habituados a lidar com esse tipo de questão. Mas mesmo assim, no CAPS, às vezes você ainda sente uma certa dificuldade, né, no trato aí de alguns profissionais com esse tema. Mas principalmente na atenção básica, nos hospitais gerais, os profissionais não são, assim, eu vejo pela realidade de Silva Jardim, eu vejo pela realidade, né, de outros municípios, aqui de Niterói, que é onde eu moro, né, e outros que me relatam que os profissionais não são, né, capacitados, e aí eu não estou falando nem só de uma capacitação puramente técnica, né, de conhecimento, de informações, mas assim, não são nem cuidados, né, porque a gente também tem que se cuidar muitas vezes para a gente poder estar tocando nesses tipos de, né, lidando, né, com a delicadeza que é esse tema, né, e os profissionais não são, entendeu? Então, acho que o importante da gente estar falando, acho que o ano inteiro, né, sempre que a gente tiver uma oportunidade, tá em relação também aos profissionais, né, porque como a Ana Lúcia ressaltou, e a Camila também, esses casos, quando, né, a gente consegue que eles cheguem para a gente no CAPS, beleza, né, só que eles vão chegar lá no Hospital Geral, lá na atenção básica, e aí? Né? E aí, o que se faz, né? O que se faz para lidar com essa situação, né? Eu vi uma estatística uma vez que fala que eu não vou saber o número, tá, gente? Mas assim, um percentual significativo de pessoas que chegaram, né, a consumar o ato, procuraram atendimento médico, não atendimento médico especializado da saúde mental, mas o atendimento médico, né, geral, um mês antes da tentativa, né? Tem uns dados assim, né? Ou seja, de alguma forma a pessoa estava dentro ali, né, do ambiente ali de saúde, muitas vezes pode ser que ela estivesse pedindo ajuda, né? E não obteve, né? Por alguma questão aí ela não obteve, né? E então eu acho que a gente tem que se atentar muito a isso também, né? A preparação dos profissionais de saúde, né? Para lidar com essas questões, né? Eu acho que não é não falar, né? Porque muita gente fala, mas será que é bom falar? Será que não é bom não falar? Eu acho que o importante é como falar, né? E que essa informação chegue nas pessoas que estão mais precisando. Outra coisa que eu queria ressaltar também era do cuidado dos profissionais de saúde, né? Que, assim, eu faço um trabalho desde o ano passado lá em Silva Jardim, que é com a equipe do SAMU, né? Com a equipe do SAMU da região, né? Que nem pega só a Silva Jardim. E agora, né, no Setembro Amarelo, esse ano novamente, a gente vai estar fazendo essa roda de conversa de novo, né? E tem os dados lá do SAMU da quantidade de casos de pessoas do próprio SAMU, de profissionais do próprio SAMU, que são tentantes, né, do suicídio ou que chegaram a termo mesmo, né, conseguiram consumar o ato. E não, vocês me perdoem só os números, eu até posso passar esse outro momento, mas eu não sou muito boa com números, não, assim, de gravar esses números. Mas, assim, era também um percentual bem elevado, entendeu? Dos profissionais de saúde, do SAMU e de saúde lá de Silva Jardim, que são tentantes, né, de suicídio, que possuem uma depressão crônica, recorrente, né? Então, assim, eu acho que outra coisa que eu levantaria é isso, né? De repente, o trabalho, a orientação, o apoio, né, que a saúde mental pode estar fazendo com esses profissionais de saúde, né? Porque, assim, mal ou bem, né, eu estava até brincando com eles, a gente, quando pega o caso, né, por mais que a pessoa ainda esteja em crise ou ainda esteja numa situação mais aguda, a gente pega o caso depois da tentativa, entendeu? Depois que o ato, né, a tentativa aconteceu, a pessoa minimamente já teve um atendimento no hospital, já teve um tempo, e a saúde mental pega, né?
esses profissionais de saúde do SAMU, enfim, eles pegam no ato, né? Eles pegam quando o ato, enfim, a tentativa está realmente acontecendo. E é uma adrenalina, enfim, é uma situação muito mais, né, muito mais tensa, eu acredito, do que qualquer situação que a gente possa, de repente, pegar dentro do CAPS, né? Então, assim, esses profissionais, eles precisam de muito apoio também, de muita capacitação, de muito, enfim, né, de muitos recursos aí, que eu acho que a saúde mental, né, o CAPS, enfim, pode estar se prestando a isso também, né? Era outra coisa que eu queria levantar. E a última, para não tomar o tempo, a menina já voltou, Leandro? Sim, a Fátima está aí. Não, então eu vou terminar, porque aí só com uma fala que ainda... Esse assunto, Pedro até falou, Juliana, você costuma falar? Eu falei, gente, eu teria, assim, várias coisas para falar, porque realmente é um assunto que eu lido lá no trabalho, é uma coisa que eu também venho me dedicando, né? Mas não vou monopolizar, então vou só encerrar, né, que eu vi que também estavam falando de automutilação, né, que aí, né, a automutilação nem sempre vem nesse sentido aí da tentativa, né, do extermínio, né, da própria vida, né, como a Camila falou, às vezes vem como uma forma de estar calando um sofrimento que, às vezes, para a pessoa, né, é demais, né, e eu acho que a tentativa de suicídio, né, não pela automutilação, enfim, pelo fim que ela for, eu enxergo que também, né, muitas vezes a pessoa não é uma vontade de morrer, não é que a pessoa não queira mais viver, não é, eu acho que, eu não posso generalizar, né, mas eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, ela quer uma outra solução, ela queria que as coisas fossem diferentes, né, ela queria poder continuar de uma forma diferente, mas ela se vê numa situação que ela não consegue mais enxergar isso, né? Ela passa ali por uma dor insuportável, né? O vazio existencial que a Camila falou, né? Uma situação que ela acha que não pode escapar de forma nenhuma, né? E, de repente, vê nessas tentativas de autoextermínio como uma solução, né? E eu acho que o nosso trabalho na saúde mental, ou quem quer que seja que esteja atendendo essa pessoa, é mostrar que há sim, né, que ela não está enxergando ali no momento, que a situação está difícil sim, mas que há solução, né? Eu sigo na psicologia uma abordagem que é a Gestalt terapia, né? Eu não sei se aqui, né, quantos conhecem ou não, mas enfim, na Gestalt a gente fala que o ser humano é o ser das possibilidades, né? O ser das infinitas possibilidades, né? E o que eu tento mostrar no meu trabalho, né, todos os dias, principalmente nas pessoas que estão passando por esse tipo de situação, é isso, que nós somos o ser das possibilidades e que, de repente, com a orientação certa, com o acolhimento, né, adequado, enfim, né, a pessoa vai conseguir enxergar isso novamente e vai conseguir tomar atitudes da vida dela que sejam mais saudáveis, né, que seja muito mais para a vida do que para a morte. E eu falo isso, né, terminando com muita tranquilidade, né, até quando fala, Juliana, mas vai ficar falando de morte, eu não vejo o Setembro Amarelo, eu não vejo a prevenção de suicídio como falar de morte, pelo contrário, né, o Setembro Amarelo é para a gente falar de vida, né, para a gente falar de vida e de como a vida é potente e possível, né, enfim, né, eu acho que é isso que eu queria falar. E aí, assim, eu vou ficar com uma frase para reflexão que eu gosto muito, né, que é de um ator chamado Viktor Frankl. Ele é um existencialista, enfim, né, passou vários anos em campos de concentração. E ele fala uma frase assim: podem roubar tudo de um homem, salvo uma coisa, a última das liberdades humanas, que é a escolha da atitude frente a uma determinada circunstância, né? E o que ele quer dizer com essa frase, pelo menos o que eu entendo, né? Que, assim, e aí ele está falando, né, da experiência dele lá no campo de concentração, que a gente imagine que é uma situação limite, né? Que também é uma situação limite, né? Lá, os 4, 5 anos que ele passou lá no campo de concentração, que a gente pode assemelhar aí a várias situações limite das nossas vidas, enfim, né, das vidas das pessoas que a gente atende. Mesmo quando a gente está nessa situação limite, mesmo quando é tirado tudo da gente, a gente permanece com a última das liberdades humanas, ou seja, é a nossa atitude
frente àquilo que está acontecendo. É o que a gente vai fazer com aquilo, né? Qual é o sentido que a gente vai dar ao nosso sofrimento, né? Enfim, então eu acho que é por aí. Desculpa, Obrigado, gente. Juliana. É, Vamos lá, vamos passar a palavra para a Fátima. Sou assistente social, trabalho no campo de Rio das Ostras, né? E eu vi, né, boa parte da fala da Camila, da Juliana, né, a colega, e eu queria trazer, que eu acho que é uma questão assim, que tem surgido dentro da nossa experiência lá no CAPES, é também a angústia de, muitas vezes, do profissional, ao atender, né, aquele usuário que tenta recorrente vezes, né, as tentativas de suicídio, né, ou o pensamento em suicídio, ele fica na angústia, tipo assim, como pode, né? Como é que ele tem esse suporte, mas ele não dá conta disso, né? Como que é difícil para ele aí. E traz essa angústia, assim, no sentido como se também o profissional pudesse dar conta dessa integralidade desse cuidado. Mas é muito interessante que eu gostaria de destacar o quanto é potente quando esse usuário, ao pensar, né, ele consiga levar, ele consiga dividir. E isso é um ganho no cuidado, né? Isso faz a diferença. Recorrer à ajuda do profissional, recorrer à ajuda da rede, né? Do familiar, que seja, mas eu estou falando propriamente do atendimento no serviço. Então, acho que é algo para a gente trabalhar com os nossos companheiros que estão nessa linha de frente, atendendo os casos de tentativa de ideação, de automutilação, né? Que seja. Uma outra questão que eu gostaria de trazer, né, a Ana, né, fez aqui a colocação da interlocução com a rede, e também acho que é um grande desafio, né, para todos nós. A gente, em Rio das Ostras, está vivendo uma experiência muito bacana, né, que a gente está estabelecendo uma reunião regular entre o CAPES e o ambulatório, que são as portas de entrada desses atendimentos, né? Mas, pelo último levantamento que a gente fez, o número de pessoas que são atendidas na emergência, poucos chegam na ponta, né? Dentro daquela totalidade que tem sido atendida nos dois equipamentos, nos dois serviços, né? Então, esse diálogo, ele precisa realmente expandir, que é uma proposta, né, nossa, que é uma direção de trabalho, né, com os casos de tentativas de ideação de suicídio. Então, é uma tarefa, é um desafio, né, mas que nos cabe, né, como colocou aqui, não só no Setembro Amarelo, que se faz na discussão de caso a caso, que se faz também na discussão, né, eu acho que talvez circulando mais informação, né? O NASF também é um espaço que a gente pode estar dividindo mais, construindo mais junto. É isso. Super obrigado, Fátima. Olha, Sueli e Ana Lúcia disseram que é bom ter você aqui na roda, e Alessandro, né, te disse aí como a representante de Rio das Ostras. A Célia, né, nossa companheira lá do Espírito Santo, que sempre nos acompanha, diz que é importante a reflexão de hoje, diz que ela também tem uma experiência intensa e desafiadora com alguns adolescentes, com a questão da ideação suicida persistente, inclusive com algumas tentativas, como e ela citou o cutting e a medicação, mas que infelizmente, apesar do serviço estar de portas abertas, nem sempre existe a adesão ao PTS ampliado, né, ao projeto terapêutico ampliado. Camila se inscreveu, ela gostaria de completar algo da fala dela, e depois a gente tem a Júnia, lá da Baixada Litorânea. Eu queria estar completando, né, complementando alguns pontos das falas, e eu coloquei aqui para ser objetiva, né? Acho que a gente tem que prestar atenção, né, como a colega falou, nos profissionais de saúde, isso já há bastante tempo, em relação a esse cuidado de saúde mental, porque é uma população
que sofre muito do burnout, de fadiga crônica e de depressão, ansiedades, e tem facilidade no uso de medicamentos, né, adquirir os psicotrópicos e anestésicos e de se intoxicar com isso, né, fora outras questões. Então, é um público aí, agora com a pandemia, mais atento ainda a gente precisa ficar em relação a isso. Um outro ponto, né, até se falou da atenção básica, atenção primária, das pessoas que chegam nesses locais, né, o quanto que é importante a gente pensar também nos treinamentos, nas capacitações, né, da saúde mental e, né, nessa questão do suicídio, né, suicídio e saúde mental, identificar ali alguns sinais, porque assim, tem detalhes muito específicos, por exemplo, quando os pacientes começam, por exemplo, tem doenças crônicas, um HIV positivo, deixa de tomar o antirretroviral, é um deixar-se morrer, né? Muitas vezes. O paciente com diabetes, com hipertensão, para de tomar o remédio, ou toma de forma descontrolada, e aí, né, a tendência a infartar, a ter um AVC, quer dizer, né, a gente tem que ficar sempre atento se por trás desses comportamentos existe aí também, né, uma ideia, uma intenção, um desejo, às vezes até inconsciente, em relação a isso. Então, são aspectos importantes. A questão da rede é fundamental nesses casos, porque esses casos são de urgência e emergência, né? E urgência e emergência e saúde mental. Né? Então, não dá para pensar em médio e longo prazo, no curto prazo. Então, se você está com um paciente no hospital geral, a gente está atendendo, né? A maioria dos casos a gente acaba precisando encaminhar para uma internação, porque como que a gente faz isso? Não sai encaminhando qualquer paciente para internação na emergência psiquiátrica, mas geralmente a gente encaminha aquelas pessoas que após a tentativa, dizem, né, a gente consegue esse dado, né, mas isso é um trabalho que a gente precisa, que os profissionais nas emergências, eles precisam saber fazer, ou saber que eles podem fazer, perguntar para aquela pessoa se ela ainda está pensando em morrer, né? Alguns dizem que trazem um profundo arrependimento, e outros não, né? Que ainda estão pensando que vão sair de lá. Então, a gente precisa ter lugares de encaminhamento. Às vezes, quando a gente tem profissionais de saúde mental nos hospitais, a gente consegue também fazer né, uma internação breve, enfim, mas aí cada caso tem que ser avaliado. Agora, o que a Ana Lúcia trouxe é uma questão importante, né, porque, assim, muitas vezes o CAPS é um dispositivo que, da emergência, a gente consegue fazer um encaminhamento imediato, mas seria importante que em certos lugares que não tem um CAPS 3, tivesse, porque as questões, ela vem, às vezes, à noite, de madrugada, no final de semana, no feriado, então o serviço também tem que funcionar 24 horas, são situações de emergência, né? Um outro ponto, quando às vezes não precisa de uma internação, mas pode ir para um ambulatório, e assim, como que a gente encaminha de imediato esse paciente para uma escuta no ambulatório, né? Para um acompanhamento no ambulatório? E o contrário, né? O paciente que está no CAPS e precisa, né, estar ali dizendo, apontando alguma questão que ele precisa de um cuidado, talvez hospitalar, né? A gente tem, muitas vezes acontece junto, a gente vê pacientes com depressão,
crônica e, ao mesmo tempo, ele tem uma outra doença crônica. Então, quando ele começa a pensar que ele quer morrer, que ele quer se matar, ele para de tomar as medicações, né, da sua doença crônica, ou então também até das medicações da questão psiquiátrica. Então, tudo isso é importante e são coisas que a gente precisa agir rápido, né? Porque senão a gente perde essas pessoas, né? E é isso que muitas vezes acaba acontecendo. Né, como a gente falou, a gente não está aqui, vamos falar de suicídio, de morte, enfim, por quê? Na verdade, quando a gente traz esse tema à tona, a gente está querendo trazer uma valorização da vida, né? E tem um autor que é o Yalom. Ele é um psicólogo, psiquiatra existencialista, mas também que bebeu muito da fonte da psicanálise. Ele fez um estudo muito interessante com pessoas com câncer em estágio terminal e com alguns pacientes que fizeram uma primeira tentativa de suicídio na vida. E ele comparou, né, esses dois grupos e ele viu semelhanças quando essas pessoas elas têm, por exemplo, grupos de apoio, né, em situações em que a vida ali foi ameaçada, né, ou se vê diante dessas ameaças ou desse pensamento, e tem apoio, tem suporte, essas pessoas elas fazem uma espécie de revisão da vida, né? Elas passam a querer, né, ter modos de viver diferentes, de viver de formas mais autênticas, né, de buscar sentido para suas vidas, que muitas vezes, até aquele momento, a vida daquelas pessoas não estava fazendo sentido nenhum para elas, né? Muitas vezes estavam vivendo em função de outras pessoas, fazendo coisas contrárias às suas vontades da vida, às suas escolhas, e acontecendo, por exemplo, isso, né? Ela tentando ali o suicídio, mas com suporte imediato, né? E posterior a isso, é muito mais possível que essa pessoa não só queira viver, como ela queira fazer uma transformação da sua própria vida. Era isso que eu queria falar. Tem gente batendo palma ali para você, Camila. Obrigada! Sueli disse que a sua fala lembrou a ela, acho que a Camila caiu, mas a Sueli está dizendo que a fala da Camila a lembrou da música do Noel Rosa, né? O veneno que eu escolhi para morrer sem sentir, uma canção aí pela 10ª vez. A Júnia se inscreveu. Júnia? Então, boa tarde para todo mundo. Bom, eu trabalho no NASF, né? No NASF de Búzios, e aí falas muito importantes, assim, e fiquei pensando em algumas coisas que eu queria dividir com vocês, né? A gente falou de cuidado profissional, em ter uma escuta para o sofrimento desses profissionais. Isso é uma coisa que eu queria pensar, porque a partir dessa escuta, eu tenho percebido isso pelo NASF, né, assim, como eles são pouco valorizados e como essa escuta dos próprios profissionais, da gente para os próprios profissionais da atenção primária, pode sustentar também a possibilidade deles escutarem melhor o sofrimento que chega nas unidades de saúde e, a partir daí, eles estarem mais abertos, né, e gerando acesso a essas pessoas que em sofrimento, né, podem buscar mesmo esse apoio e esse suporte, né, comunitariamente nas unidades de saúde, e que sabendo que elas podem ser ouvidas e que esse sofrimento é valorizado, assim como a gente também precisa, né, valorizar o sofrimento dos trabalhadores, como isso pode se formar uma rede potente aí para essa prevenção, né? Porque quando a gente fala de prevenir o suicídio, é de poder falar, mas é principalmente de se sentir apoiado. Então, é de oferecer apoio, né? Oferecer escuta,
E o outro ponto que eu queria trazer para pensar é que muitas vezes me aconteceu, estando na atenção primária, né, de ser solicitada nos postos de saúde para conversar com algum adolescente que chega sempre numa nomeação de que ele está tentando se matar e que muitas vezes não tem desejo nenhum de se matar, né? Principalmente com a coisa dos cortes, né? Que são muito comuns de acontecer, mas que é uma tentativa de ter escuta, né, essa escuta, mas que eu acho muito difícil que os próprios profissionais da atenção primária nomeiem isso de tentativa de suicídio. Eu acho pesado, acho complicado, até para os próprios jovens, né, que muitas vezes quando chegam lá falam, não, eu não estava tentando me matar, né, eu sinto uma dor, eu não sei de onde vem, e eu quero me aliviar, e é isso que me alivia, né, mas não adianta eu dizer disso porque aí a minha mãe nomeou como tentativa de suicídio, e aí eu chego no posto e é isso que vem escrito no prontuário, né? Assim, que é uma tentativa de suicídio. Então, chamar um pouco a atenção para essas questões. Acho que era isso. Muito obrigado, Júnia. Sempre bom trazer essa visão a partir de alguém que está aí na atenção básica. São 6h22, a gente está caminhando para o final da nossa roda. Antes disso, o André se inscreveu para falar. E aí eu vou passar a palavra para ele e a gente vai conseguir, então, terminar hoje, acho que dentro do nosso horário. André? Alô, boa noite. Mais uma pergunta para quem se sentir ainda der tempo, para quem sentir vontade de tocar no tema. Sobre a questão religiosa e espiritual, né? Para vocês, psicólogos, como é que vocês lidam com isso? Porque às vezes às vezes a gente percebe que é uma coisa que segura muito as pessoas, né? Que dá muita força, né? Dá força às pessoas em muitas situações. Aí, para vocês, como é que vocês lidam com essa questão espiritual e religiosa, né? Nesse sentido? Para quem se sentir à vontade de falar um pouco sobre isso. Tá certo, André. Obrigado. Está colocada a pergunta. Alô, gente. Se alguém... Eu posso falar um pouco? Sim, Camila. Eu não sei como é que isso pode estar acontecendo nos CAPs, NASF, mas, por exemplo, no hospital, a gente trabalha na perspectiva dos cuidados paliativos, né? Quem trabalha com isso, existe um conceito que a gente chama da dor total, né? A dor total o sofrimento humano na sua totalidade. É emocional, ele é físico, é social e é espiritual. Então, dentro disso, a gente acredita, entende que pode entrar aí a espiritualidade, que não tem necessariamente a ver com a religião, né? Mas a religião ela pode trazer alguma questão aí de espiritualidade que tem a ver com a descoberta daquilo que faça sentido para a vida daquela pessoa. Então, a gente trabalha com a espiritualidade dentro desse aspecto. E, às vezes, a gente pode utilizar da própria religião ou crença daquela pessoa, né? No que ela acredita, né? Se ela acredita que existe outra vida, que se tirar a própria vida, o que a religião dela pensa sobre isso. Às vezes, isso também traz muita oportunidade de trabalho, né, com essa pessoa, porque é um resgate de sentido quando se trabalha a questão também da espiritualidade, porque assim, a dor ela também pode vir do ponto de vista espiritual, né, dessa questão da perda do sentido, né, nesse aspecto, tanto quanto esse espiritual, ele pode ser uma das formas de estar ajudando essa pessoa. Uma outra coisa que eu queria colocar, que a Júnia trouxe,
Né, assim, existem formas de se falar sobre o assunto de maneira que talvez não fique tão pesadas, né? Ah, você tentou um suicídio, né, para um adolescente, alguma coisa, mas a gente pode falar o que você fez com você mesmo, né? Essa tentativa que algumas pessoas chamam de tentativa de suicídio é porque isso pode levar à morte, né? Por isso que falam que é tentativa de suicídio, não porque você realmente queria, mas esse tipo de atitude que você teve com você mesmo, com o seu próprio corpo, pode levar à morte. Por isso as pessoas falam que é uma tentativa de tirar a sua própria vida. Né? E um outro modo, né, um outro ponto, assim, a gente não ter medo de falar a verdade, né? Porque é por uma causa nobre. Às vezes a gente precisa falar abertamente. Por exemplo, 2 semanas atrás eu atendi um rapaz no politrauma, porque ele chegou lá com um suposto atropelamento. E, por sorte, a família dele estava lá, e eu fui também escutar a família, e algumas pessoas soltaram que ele andava muito triste, que que um dia ele tinha bebido, que ele tinha falado que a vida estava muito sem graça, então as pessoas desconfiaram que será que foi um atropelamento mesmo, né? E aí, quando a gente, quanto profissional de saúde, né, de saúde mental, escuta uma coisa dessa, a gente não pode deixar passar. Né? É muito angustiante para a gente, sim, enquanto profissional, né? Lidar com essas questões e falar disso. Mas a gente trazer a verdade à tona, ela salva as pessoas, né? Porque, por exemplo, e aí eu me dirigi a ele e perguntei o que tinha acontecido. Ele falou, eu fui atropelado na rua tal e tal. Eu falei assim, olha, se você foi atropelado, eu não vou poder te ajudar, porque quem vai te ajudar vai ser o ortopedista. Mas, se por acaso você, devido a algum sofrimento que você esteja passando na vida, você tenha se jogado na frente do carro, eu vou poder conversar melhor com você. Aí, quer dizer, então eu tinha que introduzir. Então, muitas vezes, a gente, enquanto profissional, a gente tem que encontrar uma forma de introduzir ali na conversa que houve uma tentativa de suicídio. Né? Então, a gente vai buscar formas de fazer isso. E aí ele abriu que sim, que a vida dele não valia nada. Né? Foi quando eu falei assim, olha, toda vida vale a pena, então a sua vida vale a pena também. Então, isso poderia ter passado, né? Poderia ter passado batido, porque não, ele foi atropelado. Não, a gente tem sempre uma escuta muito, muito sutil, né? Então, assim, eu acho bacana estar trazendo isso para vocês, porque a gente precisa tá compartilhando mais essas experiências, né? E é isso. Espero que tenha respondido a questão lá da espiritualidade. Obrigado, Camila. O Alessandro colocou aqui que os profissionais do NASF devem ser valorizados nos municípios, né? São potentes colaboradores no cuidado. A Priscila, que é do nosso grupo aqui, do comitê organizador da frente, né, disse que está vendo como muito positiva essa roda, que a nossa equipe tinha ficado um pouco insegura quanto à escolha do tema, e que é um tema relativamente delicado para ser discutido, mas é extremamente necessário de ser falado. A informação e troca de estratégias são fundamentais para a prevenção do suicídio e das violências autoprovocadas, para reduzir o sofrimento psíquico. Foi uma escolha acertada, né? Uma sugestão que veio também aí do comitê da frente. A Fabiane deixa uma pergunta, que é se há algum tempo para alguém aqui falar um pouco sobre
o tempo que costuma existir entre uma ideia que surge de pôr fim à vida e a tentativa de concretizar essa vontade. Então ela pergunta: tem tempo para algum de vocês falar um pouco sobre o tempo que costuma existir entre uma ideia que surge de pôr fim à vida e a tentativa de concretizar essa vontade? Por fim, a Júnia, concordando com a Camila, disse que foi perfeito trazer uma pergunta que promova a fala e que próprio usuário, a pessoa que está sendo atendida, nomeie o seu ato. Está aberto, se alguém conseguir, puder responder a Fabiane. A gente ainda tem aí, a gente pode estender mais 5 minutinhos. Fabiane, eu acho que o silêncio diz um pouquinho aí de que eu acho que a gente não tem uma ideia, né, entre Leandro, é assim, é difícil a gente pensar num tempo cronológico, né? A gente na psicanálise, a gente fala até mais num tempo lógico, porque é um tempo que é para cada um, de acordo com aquela singularidade. Agora, eu não sei, assim, precisar, né, quanto que né, esse tempo esses intervalos, acho que até seria interessante para uma pesquisa, né, os intervalos, né, mas a gente pensa não assim de uma forma tão objetiva, mas quando acontece a primeira vez, a gente o cuidado é imediato, né? Tem que ter ali esse cuidado imediato, as precauções imediatas, porque algumas vezes pode acontecer naquele momento, ainda naquele, vamos dizer, naquele timing, né, do que está se passando, se não tiver um cuidado adequado. Mas, assim, o tempo, eu acho que tem muito a ver com essa questão, né, do tempo lógico, de cada singularidade, mas vale aí uma pesquisa para, né? Não tinha pensado nisso ainda, não. Sim, uma pergunta difícil. Sim. Obrigado, Camila. O Franco comentou aqui, concordando com a Júnia, eu acho que também concordando com a Camila, de que uma postura acolhedora do profissional é essencial. Não no sentido de descobrir uma verdade, se foi ou não uma tentativa, mas de possibilitar que a própria pessoa consiga se colocar diante do fato. Eu acho que a gente fez uma boa rodada aí de conversa sobre o tema, um tema difícil, delicado, mas que a gente pôde tratar aqui hoje, como a Priscila bem destacou. Eu vou passar a palavra para o Pedro para fazer o encerramento da nossa roda. Obrigado, Leandro. Eu acho que foi muito produtivo. É um tema que tem que ser falado, tem que ser abordado. É um tema que faz parte da nossa prática no cuidado em saúde mental. Muitas vezes o sofrimento é insuportável, muitas vezes a angústia é muito difícil de carregar e a pessoa tem comportamentos e atitudes visando a se livrar de uma coisa que parece insuportável. A nossa função na atenção psicossocial é perceber isso, ouvir isso e agir também em consequência, quer dizer, tomar medidas que sejam medidas protetivas. Aí eu acho que é muito importante, como uma reflexão final, pensar nesse dado que o próprio Ministério da Saúde, quando o Ministério da Saúde existia no Brasil, né, quando ele funcionava, ele tinha um programa de monitoramento de serviços e monitoramento epidemiológico, que foi esse programa que faz uma pesquisa trimestral que levantou esse dado de que a prevalência, né, o número de ocorrências de casos de suicídio, de tentativa de suicídio, caía expressivamente nos lugares onde existia um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial. Eu acho que é em torno mesmo de 15% a menos, e tal, o que é bastante expressivo.
O que isso significa? Significa que vale a pena insistir na ideia de que medidas de prevenção e de promoção da saúde podem funcionar. Eu acho que esse caso, que é o caso do sofrimento auto-infligido, da tentativa de suicídio, da automutilação, são casos onde o acolhimento e a intervenção se mostram eficazes. É impossível, claro, você saber, como uma colega aí perguntou, o que se vai passar, na verdade, né, na vida futura de uma pessoa, na vida psíquica de uma pessoa. Mas a nossa obrigação é estar atentos. E é verdade, sim, que na quase totalidade dos casos de tentativa de suicídio ou de suicídio consumado, houve muitas sinalizações anteriores. Houve muitos pedidos de ajuda anteriores que são feitos de formas diferentes. Muitas vezes não são o pedido de ajuda explícito da pessoa que diz eu estou pensando, né? Estou tendo ideias de autoextermínio, ideias negativas, mas muitas vezes é um pedido atravessado, é um pedido que aparece na forma de uma dor física, na forma de um comportamento que é um comportamento meio desconectado da sua vida cotidiana, e nós temos a obrigação de ficar atentos e de intervir. Finalmente, uma coisa que eu queria comentar que eu acho importante. A OMS tem um programa de prevenção, que é voltado para as tentativas. Quer dizer, toda pessoa que apresentou uma tentativa, ela tem que ser acompanhada. Mesmo que não queira. Olha bem, nós vamos ter sempre essa delicadeza de não impor a ninguém, tá? Não impor a ninguém alguma coisa que não seja do seu desejo, que esteja no limite assim da sua tolerância e da sua possibilidade. Mas nós temos obrigação de acompanhar, de ouvir aquele sinal, aquela luz amarela que foi levantada e seguir adiante e acompanhar essa pessoa. Esse programa de prevenção é baseado nisso. A pessoa recebe telefonemas. Ela recebe um telefonema por mês que seja. E os relatórios de acompanhamento é um programa que existe em vários países do mundo. No Brasil foi implantado, funcionou durante um tempo. Não sei como anda funcionando aí nos nossos municípios, mas ele é um programa de monitoramento extremamente eficaz, porque você fica sempre atento, monitorando aquela pessoa, porque aquela pessoa já sinalizou para você que ela pediu ajuda e que ela precisa de ajuda. E que, portanto, ela se coloca numa situação de risco, mas ela quer contar com a ajuda das pessoas. Ela estende uma certa mão pedindo ajuda. Não é? Bom, eu achei que foi muito bom. Queria agradecer a Camila, a Juliana, todas as pessoas que falaram, a Júnia, a colega lá de Rio das Ostras, todas as pessoas que falaram, né? O André. E agradecer, achei que foi muito bom, é um tema realmente delicado, mas não é porque é delicado que a gente não deva falar dele, né? Não é verdade? Agora, eu queria aproveitar, Leandro, se você me permite, para a gente terminar, não na hora, mas mais ou menos na faixa da hora, que é lembrar que semana que vem, não sei se o Orlando ainda está aí, semana que vem nós temos uma roda de conversa muito especial, que é uma roda de conversas com a musicoterapia, com os musicoterapeutas, porque na semana que vem o dia do musicoterapeuta, e nós vamos organizar a roda de conversa com a associação, não sei se é a associação, com o grupo da associação, né? A Associação de Musicoterapia, e que já está se organizando e tal, então estão todos convidados. O tema é a musicoterapia, a música, as atividades musicais e também as atividades artísticas como potenciais auxiliares na tarefa terapêutica, que nós sabemos que elas são decisivas, né? Então, na semana que vem, uma roda de conversa super especial de homenagem, de homenagem mesmo, de homenagem aos musicoterapeutas e à musicoterapia. Leandro, com você.
Obrigado, Pedro. E sim, com convidados aí, né, que o pessoal da musicoterapia vai trazer para poder estar com a gente. Antes de encerrar, a Hélida agradeceu a roda, disse ser um tema muito pertinente, que foi uma roda produtiva. A Célia também agradeceu, disse que se sentiu feliz e com a partilha acolhedora e oportuna socialização de experiências. Sueli também. E é isso, o pessoal está elogiando, o Diogo, a Marise, todo mundo agradecendo as falas. Então, essa foi a nossa 22ª roda. Semana que vem vamos para a 23ª sobre a musicoterapia, como o Pedro disse. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Alô, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite Boa a todos. noite.